Boa tarde, hoje segunda-feira, 14 de abril de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Jovem reage a assalto e é morta em São Paulo do Potengi. Comerciante é morto na Ceasa. Diretor de presídio é flagrado com presos trabalhando na casa dele. Biblioteca na praia agrada turistas de todo mundo. Câmara Municipal de Natal define hoje membros da SEI da bilhetagem única. O Congresso Nacional vai analisar veto de Dilma à criação de novos municípios. O professor Roberto Paulino, escolhido para ser o candidato do PSOL ao governo, é o entrevistado desta segunda-feira. Agora no RN Acontece. A estudante Luana Pereira, de 18 anos, foi morta a tiros após reagir a um assalto em São Paulo do Potengi, a 75 quilômetros de Natal. Na madrugada do sábado, este crime ocorreu. Segundo a polícia, ela estava na praça do centro da cidade com o namorado quando dois homens chegaram numa moto e anunciaram o roubo. Luana reagiu e acabou baleada. Ela morreu no local. A polícia não tem pistas dos assassinos. O comerciante Éder Péricles Faustino de Araújo, de 30 anos, foi assassinado a tiros no início da manhã desta segunda-feira, quando chegava para trabalhar na central de abastecimento do Rio Grande do Norte, a Ceasa. De acordo com a polícia, dois homens se aproximaram dele e atiraram 12 vezes. De acordo com o tenente Faustino, do 5º Batalhão da Polícia Militar, a dupla teria chegado ao local numa moto. Além de atirar 12 vezes e atingir o comerciante Éder, os bandidos acabaram acertando um dos funcionários da vítima com um tiro de raspão no braço. Depois que os criminosos fugiram, os próprios populares e funcionários da Ceasa e também do Éder Péricles o socorreram e levaram para o Hospital Alfredo Gugel. No entanto, o comerciante não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O funcionário baleado passa bem. O diretor do Complexo Penal João Chaves, Rondinelli Santos, foi preso no sábado após ser flagrado pela Polícia Militar com 3 presos trabalhando numa reforma na praia, aliás, na própria casa do diretor. A polícia chegou ao local depois de uma denúncia anônima informando que os presidiários estariam trabalhando na casa de um agente público. No local, a polícia ainda encontrou um carro oficial do Estado, que teria sido usado para transportar os presos. A casa do diretor, da João Chaves, fica em Passagem de Areia, no município de Parnamirim. O diretor do presídio deve responder por corrupção passiva. Olha, você já imaginou desfrutar do conteúdo de uma biblioteca em frente ao mar? Pois saiba que esta combinação existe na Praia da Pipa. A biblioteca na praia é a invenção de um surfista e tem agradado turistas de todo mundo. A reportagem é de Rayane Guedes. Nerina se mudou para a Praia de Pipa há 7 meses, sem falar bem português. Essa argentina encontrou assim, na beira da praia, uma ajuda inusitada. Eu sempre passava por aqui, dava uma olhada nos mapas, nas fotos, que tinha enciclopédias aqui, que tem um monte. Bem dicionário, né, que é massa, porque tira você do apuro. A biblioteca da praia foi montada por este surfista. O espaço combina a paisagem paradisíaca com um vasto acervo literário. Eu tenho alguns livros e uns amigos da Alemanha, junto com os daqui da região mesmo, como o Bookshop e os outros que trabalham aqui, doaram um pouquinho de livro. E aí surgiu a prateleira de cima, né? Aí encheu, aí eu, botei na de baixo, aí encheu, aí eu disse, agora, vamos botar uma tábua. Aí botamos uma tábua maior e aí encheu a prateleira de cima. Aí botamos mais 1, 2, 3. A ideia surgiu há 3 anos, quando a Dalberon dava aulas de surf na praia. De lá para cá, o número de interessados em unir um bom livro com o sol e o mar só fez crescer. A Biblioteca da Praia conta hoje com cerca de 1.500 livros, obras em até 9 idiomas diferentes. Português, inglês, espanhol, mandarim e até mesmo em hebraico.
clássicos, best-sellers e obras de autores locais. A reação, primeiro que se vê ali a placa ali na frente, Biblioteca na Praia, ali logo adiante. Aí o pessoal já fica curioso e chega sempre perto para saber como foi a ideia, exatamente, como surgiu, o porquê, tá entendendo, da ideia da Biblioteca na Praia. Depois da primeira pergunta vem o clássico, quanto custa? E a boa notícia, para ler aqui é de graça. Pagamento só para levar o livro para casa. É cobrado um depósito de garantia de R$10. A uruguaia Constança mostra o primeiro livro que pegou, uma obra em português. Eu peguei um livro agora em português, primeiro porque uma das razões por que veio ao Brasil foi para aprender mais português, e é ótimo assim chegar a um lugar onde você tem uma opção enorme de livros para pegar, para escolher o que você gosta, né? E ficar aqui nesse paraíso lindo. Ela também trouxe uma doação para a biblioteca, um livro em holandês. Muitas obras doadas têm dedicatórias, como este livro, escrito por um jovem com síndrome de Down, que conheceu a biblioteca pela internet e resolveu participar. Este livro mostra que existe igualdade nas diferenças. É uma coisa também que eu voltei a ler por isso, né? Por causa da dificuldade, né? E eu vejo que o problema do Brasil é a educação. E hoje em dia eu estou lendo bastante, né? Mudou bastante minha leitura e hoje eu estou bastante feliz com isso e vou prosseguir. Muito bacana. É sempre bom estimular os jovens, aliás, qualquer pessoa de qualquer idade, para ler, né? Isso é muito importante. Agora, eu só fiquei curioso uma coisa, se a palhoça protege os livros, né, em período de chuva. Eu fiquei ali olhando ali, será que tem uma cobertura maior para proteger os livros? Vou verificar da próxima vez que for a pipa. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil. Nesta segunda-feira, a Veja diz aqui na manchete principal: Petrobras, o que já vazou é explosivo, mas os corruptos se apavoram com o que este homem ainda pode revelar. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, que está preso pela Polícia Federal. É o que diz a Veja. A Isto É traz assunto conexo. A lavanderia de André Vargas. Como funciona o esquema de lavagem de dinheiro montado pelo deputado petista que usou centros laranjas, notas fiscais frias e empresas de fachada. Isto É teve acesso com exclusividade às investigações da Polícia Federal e do STF que apuram a origem de recursos suspeitos nas campanhas eleitorais do parlamentar. O processo pode levá-lo à cadeia, é o que diz aqui a revista Isto É. A Carta Capital também trata do assunto O Poder do Doleiro, amigo do André Vargas. Há 2 décadas, Alberto Youssef é citado nos principais escândalos sem pagar por seus crimes. Entenda o motivo da proteção e a razão de ele se tornar personagem central na investigação da Petrobras. É o destaque da Carta Capital. E a Época aqui traz a seguinte capa: Fabrique você mesmo. Quem são, o que pensam e como trabalham os pioneiros da revolução tecnológica que levará as fábricas para dentro de casa, o destaque de Época. E nesta segunda-feira, 14 de abril, o portal de notícias No Minuto destaca: abastecimento de água será suspenso amanhã para execução de obras de mobilidade. Serão afetados os bairros de Morro Branco, Nova Descoberta, Lagoa Nova, Quintas, Alecrim, Lagoa Seca, de Serra Rosado, Nazaré, Bom Pastor e o bairro Nordeste. Também destaque no Minuto: partidos devem entregar a lista atualizada de filiados até hoje. As informações devem ser disponibilizadas todos os anos para a Justiça Eleitoral e devem ser prestadas essas informações pelos próprios partidos por meio do sistema Filia Web. Também destaque no Minuto: eclipse lunar poderá ser visto no Brasil de hoje para amanhã. A Lua, a Terra e o Sol estarão em perfeito alinhamento, cobrindo a Lua na sombra da Terra. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Olha, nesta Semana Santa, verifique todos os itens de segurança antes de viajar, hein? Freio, amortecedor, óleo, calibragem de pneus e o que mais for necessário. Não corra,
não beba antes de dirigir, respeite as leis e os limites de velocidade. Gentileza é valorizar a vida. Lembre que você não tem o poder da ressurreição, hein? Uma iniciativa do governo do estado do Rio Grande do Norte e do Detran RN. Veja a seguir. Câmara Municipal define hoje membros da SEI da bilhetagem única. O Congresso Nacional vai analisar veto de Dilma à criação de novos municípios. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Um abaixo-assinado criado na internet quer promover a ginga com tapioca a patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte. A iguaria é um dos petiscos de praia mais pedidos pelos potiguares e também pelos turistas. A ginga com tapioca já ultrapassou as fronteiras da Praia da Redinha, onde nasceu há cerca de 60 anos. Para reconhecer oficialmente esse prato popular da cultura potiguar, foi criada na internet uma petição convocando os apreciadores da iguaria a promover o prato a patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte. O patrimônio material são aqueles bens que fazem parte dos fazeres e saberes e as celebrações de um povo. Os pais de Dona Ivanise tiveram a ideia de criar um prato com os peixinhos minúsculos que os comerciantes da área ignoravam. Meu pai, ele era machante de peixe, ele não era pescador, ele era um machante que comprava o peixe. E então um dia ele comprou, veio muita ginga, ele comprou, mandou tratar, mandou minha mãe fritar. E fritava, colocava na tapioca e o povo foram comendo e foram gostando. A receita é bem simples. Temperar os peixinhos com sal e farinha de mandioca, fritá-los numa mistura de óleo de soja com azeite de dendê e rechear a tapioca. Toda semana eu trago meus amigos aqui, todo mundo gosta, graças a Deus. Fala que é muito boa, a melhor tapioca da Ridinha. O museólogo Hélio de Oliveira explica que o processo de registro para a ginga com tapioca tornar-se patrimônio imaterial já está encaminhado. Existe no planejamento da gerência do bem imateriais da FUNCART esse planejamento, que já está começando a ser trabalhado. Agora, este movimento que está acontecendo, isso está dando mais força ainda para que isso aconteça. Com ou sem baixo-assinado, a ginga com tapioca já é considerado o petisco favorito de potiguares e turistas. Verdade, uma belíssima iguaria, hein? Olha, o presidente da Câmara Municipal de Natal, o vereador Albert Dixon, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, vai reunir, agora à tarde, os líderes dos partidos para definir os nomes que vão compor a CEI, a Comissão Especial de Inquérito da Bilhetagem Única. Ela será composta, provavelmente, pelos seguintes membros: Hugo Manso, na presidência da comissão, Haroldo Alves, do PSDB, na vice, e George Câmara, que é o propositor, vai ficar na relatoria. Os três vereadores escolhidos compõem a Comissão de Planejamento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara. George deverá ficar como relator. Os vereadores questionam o não cumprimento da Lei 6.410/2013, no ano passado, que estabelece a bilhetagem única em Natal. Essa lei foi aprovada em 27 de setembro do ano passado. E também questionam a não implementação do decreto 10.193 de fevereiro deste ano, dando prazo de 30 dias para a implantação do sistema. Pressionado pela Câmara Municipal de Natal, o prefeito Carlos Eduardo Alves, do PDT, vai anunciar também hoje as medidas para a implantação da bilhetagem única na capital, alvo da CEI dos vereadores. O anúncio do prefeito vai ocorrer numa reunião com vereadores e membros do Ministério Público Estadual. Olha, o Congresso Nacional vai analisar amanhã 12 vetos a projetos de lei e requerimentos para a criação de comissões parlamentares mistas de inquérito. Entre os projetos vetados pela presidente Dilma está o famigerado, eu chamo de famigerado, projeto que regulamenta a criação de municípios, estabelecendo critérios como viabilidade financeira, população mínima e plebiscito. O governo federal argumenta que a medida permitiria a expansão expressiva do número de municípios no país, com aumento de despesas de manutenção de sua estrutura administrativa e representativa. O veto da presidente Dilma está correto. Isso pode resultar, minha gente,
na criação de 200 a 400 municípios no país, juntando-se aos 5.570 municípios já existentes. No Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa já recebeu e está discutindo a criação de mais 6 municípios no estado. São eles: Piquiri, no distrito de Canguaretama, Maísa, em Mossoró, Diogo Lopes, em Macau, Soledade, no Apodi, São Geraldo, em Caraúbas, e São Bernardo, em Luiz Gomes. Um absurdo. Eu digo que é um absurdo porque na sexta-feira passada, os prefeitos do Rio Grande do Norte se reuniram mais uma vez para pedir socorro, mais uma vez. Alegam déficits, buracos financeiros, que chegam a 40%, acredito que seja verdade, e redução no fundo de participação dos municípios. Por meio da Federação dos Municípios, FEBURD, os prefeitos estão reivindicando um aumento de 2% nos repasses para o FPM, a desoneração do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, apenas na parcela referente à União, e a redistribuição dos royalties do petróleo e do gás. O encontro dos prefeitos ocorreu na sexta-feira passada na Assembleia Legislativa. E a crise nos municípios se agrava por conta da histórica estiagem que vivemos há mais de 2 anos, a seca. A maioria das prefeituras, minha gente, está falida. E fica a pergunta: como podemos criar novos municípios se os que já estão aí estão à beira da falência ou falidos, hein? Eu volto a dizer o que já comentei aqui no RN Acontece. Em vez da criação de municípios, a presidenta da República, os senadores, os deputados federais deveriam discutir o novo pacto federativo. Este sim deveria merecer a atenção dos políticos poderosos do país. Eu tenho dito, é no pacto federativo que as autoridades vão redefinir direitos e obrigações dos entes federados, União, estados e municípios. Hoje, a União fica com quase 70% do bolo tributário. O bolo tributário é formado pelos impostos, taxas e contribuições, sobrando cerca de 30% para estados e municípios. Nós precisamos equilibrar esta divisão da receita dos impostos e contribuições. Sem o Pacto Federativo, não há município ou estado que se sustente. A criação de novos municípios, na minha opinião, a meu ver e a de muita gente, a criação desses novos municípios vai resultar em nova leva de municípios miseráveis. O veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto que cria novos municípios no país deve ser mantido por uma questão de responsabilidade fiscal. Olha, se você pensa em começar a universidade, chegou a hora de escolher onde estudar. E para ter uma carreira única, você precisa estudar numa universidade única. Só a UNP tem mais de 30 mil formados já trabalhando por aí. E este sucesso não é de hoje, não. São mais de 30 anos de tradição. Por isso mesmo, a UNP é a instituição mais reconhecida pelos empregadores do Rio Grande do Norte. Se você quer ter uma história única, também seu lugar é na UNP. Corra, garanta sua vaga, inscreva-se agora mesmo pelo site unp.br ou ligue 3215 1234. UNP, única como você. No próximo bloco, eu vou entrevistar o professor Roberto Paulino, escolhido pelo PSOL para concorrer ao governo do estado. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, realizou prévia para escolher o candidato ao governo. Deu o professor Roberto Paulino com mais de 70% dos votos dos filiados. O Roberto já é conhecido pelo eleitorado em Natal, ele disputou a última eleição para a prefeitura e deverá ser confirmado na convenção como candidato ao governo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos ouvintes em casa. A prévia foi realizada? Qual foi a... Nós tivemos prévias internas em dezenas de cidades onde o pessoal está estruturado e, felizmente, o nosso nome aí nós obtivemos quase 80% dos votos, 79% dos votos tem como... Nesse momento, então, a gente tem uma pré-candidatura aí ao governo do estado. Pré-candidatura, porque a gente só pode falar em candidatura
quando ocorrerem as convenções confirmando cada candidato. No momento, Robério é pré-candidato. Você disputou com Santino Arruda e com Marcos do PSOL, né? Isso, o Marcos do PSOL, ao início do processo, participou de algumas prévias, mas se retirou no decorrer do processo. E depois com o sindicalista Santino Arruda, que fez um excelente debate conosco em todas as cidades do interior onde o PSOL está estruturado. E o resultado foi esse que eu lhe falei, 79% dos votos, e o Santino ficou com 21%. Robério, o que é que lhe motiva a colocar seu nome nesta disputa ao governo do Estado? Qual é a sua grande preocupação? Jorge, primeiro eu quero agradecer o espaço democrático aqui, a sua vocação democrática de nos receber, que não é infelizmente não é de toda a imprensa, né? E dizer que o PSOL pretende ser uma alternativa, digamos, para todas aquelas pessoas, para todas aquelas pessoas que estão cansadas dessa velha política, digamos, do nosso Estado, né? Nós vemos aí problemas, o Estado vive um caos completo de gestão, vive um caos na educação, na saúde, na questão hídrica, da seca, que você falou no bloco anterior, e a maior parte dos candidatos que se apresentam aí, dos políticos, já foram governadores do Estado, foram vice, e não resolveram nada. Estão todos juntos aí novamente, digamos, Quer dizer, é disso que você aposta para tentar colocar essa possível candidatura depois das convenções? Exatamente. Nós achamos que as ruas, a partir de junho de 2013, as grandes manifestações de rua em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Natal também, eu participei dessas manifestações junto com milhares de alunos nossos da UFRN, da UNP, de outras faculdades, com trabalhadores, disseram que o país não é o país da Copa, da felicidade com a Copa do Mundo, o país da inclusão social, como o governo federal e outros governos tentam fazer passar, né? O país é um país de precariedade nos serviços, de serviços públicos muito, digamos, deficientes, de salários muito baixos, de imensas desigualdades, deficiências em todas as áreas, e foi isso que as ruas disseram. Então, que não estão descontentes com esses velhos políticos que estão controlando, dirigem hoje o nosso país, nosso Estado, e a sociedade, especialmente a juventude, quer mudanças significativas, quer rupturas com isso, e nós achamos que a nossa candidatura pode ser a expressão no terreno eleitoral. Evidentemente, nós não achamos que a luta se resume ao terreno eleitoral, as transformações se fazem a partir da luta social, no dia a dia, né? Mas nós achamos que o terreno eleitoral é importante para apresentar uma alternativa a essas velhas oligarquias, essas velhas famílias que dominam o nosso Estado e que estão aí há décadas e décadas e nunca mudaram nada. Você falou em manifestações, você acredita que as manifestações voltam fortes como elas ocorreram no ano passado? Olha, o que eu sei é que vai haver manifestações na Copa do Mundo. Então, eu não sei se ela terá a mesma força, eu torço para que tenha a mesma força. Agora, eu digo uma coisa, as manifestações já tiveram um grande efeito, Diógenes. Num país tão identificado com futebol como o nosso, e no ano de Copa do Mundo, no ano normal, esse país já estaria com todas as ruas verde e amarelo. E não é isso que você vê. A maior parte da população, a maioria da população, se mostra satisfeita com os gastos da Copa do Mundo. Porque eu lhe pergunto, quantas escolas nós faríamos com 1,3 bilhão de reais gasto no Arena das Dunas? Quantos hospitais, quantas unidades básicas de saúde nós reequiparíamos para fazer? Mas o evento vai gerar impostos que serão aplicados em várias áreas, como segurança pública, saúde também. Esta é a expectativa, que o evento Copa, economicamente, gere para o Rio Grande do Norte. Não é só apenas, a gente não pode olhar só a arena, a construção da obra, né? Diógenes, eu concordo com você em parte, eu sou economista de formação e há sempre um efeito multiplicador de qualquer investimento público, né? Isso aí eu concordo, mas a questão é o seguinte, esses mesmos investimentos não poderiam ter sido aplicados em outras áreas e gerar os mesmos efeitos econômicos de dinamização da economia, além disso, melhorar a educação. Por exemplo, eu digo, quando me perguntam qual seria a nossa prioridade, nós vamos ainda registrar candidaturas, por enquanto temos apenas uma pré-candidatura, qual seria a nossa prioridade de governo, se chegássemos, esperamos chegar ao governo? Eu digo, a primeira prioridade nossa seria educação, a segunda prioridade nossa seria educação e a terceira prioridade nossa seria educação. Por quê? Não se muda um país, olha o exemplo da Coreia do Sul, o exemplo do Japão, não se muda um país sem educação, há que qualificar nosso povo. Nós temos uma vergonha em nosso Estado, 1 de cada 5 potiguares, segundo o censo do IBGE 2010, 18,5% é analfabeto.
Isso é uma chaga, uma vergonha para o nosso Estado, Diógenes. Nós temos que acabar com isso. A nossa proposta é zerar o analfabetismo em no máximo 8 anos, fazer um plano para zerar. É isso que você vai levar ao partido e, exatamente, no momento adequado, vai constar num provável programa de governo. É isso? Exatamente, zerar o analfabetismo. Nós temos que elevar sensivelmente o salário dos professores, né? Na educação, reequipar toda a rede básica de saúde, né? Isso é fundamental, né? Não basta levar médicos para o interior, como nós vimos em Ceará-Mirim, com cômodos cheios de baratas, sem qualquer condição, com o aparelho de raio-x quebrado, o médico não tem nenhuma condição, nenhum médico faz medicina apenas com estetoscópio no pescoço. Nós temos que pensar diferente. Roberto, você tem falado muito e estudado, pelo menos nas últimas entrevistas que eu acompanhei, você tem falado muito na estiagem. Por quê? Olha, o semiárido brasileiro, eu tenho estudado bastante isso, eu tenho estudado também exemplos internacionais, ele é um dos mais chuvosos, que mais chove no mundo inteiro. Aqui você tem uma média entre 600 e 700 milímetros por ano, coisa muito maior que você tem na Austrália, que 80% do território da Austrália é deserto. Israel tem um deserto de Negev, que chove 50 milímetros por ano, uma coisa, e eles plantam, tiram tudo nesses desertos, né? Nós não sabemos armazenar nossa água. A forma de armazenamento da água em açudes, em barreiros e barragens, está completamente equivocado, porque além dessa água estar contaminada, ela evapora, em média, 70%. Nós temos que mudar completamente a política hídrica, de acumular essa água, e tá experiências aqui, com organizações como a ASA, a Articulação do Semiárido, que tem experiências diferentes, a armazenar água em grandes calçadas, de cimento barato, em cisternas profundas, água limpa para que nossos animais não bebam água podre, como nosso rebanho bebe água podre no interior. Nós temos água suficiente, não sabemos estocá-la, nós não sabemos guardá-la e administrá-la. Nós precisamos aprender com experiências aqui, como da Ásia eu falei, como também com a experiência de Israel, de Austrália, de outros países. Não é falta d'água. O nosso problema aqui, digamos, é a concentração de terra, lamentavelmente. Temos um latifúndio aqui, Diógenes, aqui em Baía Formosa, com 25 mil hectares. A maior propriedade agrária no Japão são 3 hectares. Na Coreia do Sul, 3 a 5 hectares. Isso tem que mudar. E ter orientação, ter condições. Não é a falta de água. O problema aqui é a cerca, não é a seca, né? E, além disso, saber trabalhar, ter tecnologias. Existem tecnologias suficientes para, com a água que nós temos, ter uma agricultura muito forte. Nesse tempo final que falta para a nossa entrevista, eu queria lhe perguntar, nessa fase de pré-campanha, o pessoal tem conversado com outras legendas com vistas a essa candidatura ao governo do Estado? Nós temos conversado, temos muita esperança que o PSTU, o companheiro Amanda Gurgel, Dário Barbosa... PSTU que já foi aliado... Exatamente, em 2012. Nós tivemos uma experiência fenomenal da frente de esquerda aqui, digamos, no ano de 2012 para a Prefeitura, e nós chamamos companheiros que a gente repite e amplia essa experiência. Mas 2012, o PSTU tem falado em candidatura própria, né? Eu, infelizmente, até agora, digamos, de parte dos companheiros, os companheiros nos colocaram condições, né? Para negociação, que são um pouco difíceis, mas nós estamos numa expectativa muito grande que essa frente saia. As conversas estão em curso. Estão em curso, nós vamos fazer um esforço muito grande para que esses companheiros e companheiras estejam junto conosco. O PCB também, estamos estendendo o chamado ao PCB, né? Para que venha nessa frente de esquerda, porque nós temos condição de um resultado melhor, muito melhor do que nós tivemos em 2012 para a campanha municipal aqui em Natal, né? É isso aí. Então vamos aguardar as convenções no mês de junho, confirmar ou não a candidatura de Robério. O fato é que Robério foi escolhido pelo pessoal em prévias e deverá ser o candidato do partido ao governo do Estado. Robério, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Diógenes, e obrigado a atenção dos que estão em casa. É isso aí, o RN Acontece vai ficando por aqui. Logo mais você vai acompanhar a repercussão deste programa no Portal No Minuto. Obrigado pela audiência. Vou ficar com o Boa Tarde Cidadão do Robson Carvalho. Até amanhã, aqui na Band.